Bom dia, alunos. E então, vamos dar seguimento às nossas aulas, mas essa aula eu gostaria de começar diferente, né? Toda aula eu começo falando o que a gente vai estudar e em seguida a gente trabalha o assunto. Essa eu quero mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui é o círculo de ouro, ou seja, sempre que você for fazer alguma coisa, caso você utilize o círculo de ouro, você vai conseguir fazer aquilo melhor, entendeu? Então, e o círculo de ouro, como está aí, a primeira coisa que a gente tem que questionar é o porquê. Por que eu tenho, sabe, por que você tem que assistir essa aula antes de você saber o que é? Que para a gente, o objetivo, né, o porquê dessa aula, melhorar como ser humano, exercemos com precisão nossa habilidade comunicativa. Ou seja, nós como ser humano somos uma espécie super comunicativa e isso é uma necessidade nossa, entendeu? Então, ao término dessa aula, isso vai ficar mais claro e você vai saber como utilizar melhor a comunicação. No segundo, pergunta do Círculo de Ouro, é o como. Como somos levados a essa imagem aqui. Então, o como você pode estudar isso, né, de se tornar um ser humano melhor, mais comunicativo e tal, existem diversas maneiras. Porém, eu quis trazer esse desenho, né? Esse é a pirâmide de aprendizagem do William Glasser. William Glasser foi um psiquiatra norte-americano e ele estudava saúde mental e comportamento humano. Mas, mesmo não sendo o foco do seu trabalho, ele desenvolveu algumas coisas na área da educação. Então, ele desenvolveu essa pirâmide aí, eu vou falar um pouquinho sobre ela antes da aula começar. Como a gente aprende? Vê ali, o topo da pirâmide está ali ler. Ou seja, quando a gente lê alguma coisa, dentro daquelas informações que nós recebemos, nós só guardamos 10%. Ou seja, 10% só da informação a gente de fato aprende. Se a gente escuta, isso aumenta para 20%. Se a gente vê, isso aumenta para 30%. Se a gente vê e escuta, isso aumenta para 50%. Então, ou seja, hoje com os recursos que tem e, né, para que isso seja mais fácil, mais acessível, faça videoaula, que é essa junção de ver e ouvir que faz com que você absorva 50% do conteúdo. Porém, se você só vê a aula, você não vai conseguir absorver muito, porque segundo as pesquisas dele, ele percebeu que quando a gente vê e escuta, o que a gente aprende de fato é só a metade. Então, eu desafio vocês a continuarem até a base da pirâmide, que é realizar todo o procedimento para que você realmente se torne bom nesse assunto. Que, continuando aqui a pirâmide, se a gente discute com outra pessoa, o nosso aumento já vai para 70% de aprendizagem. Ou seja, viu a aula aqui tranquilo, parou para trocar uma ideia sobre esse assunto, conversou, entendeu? Me mandou um e-mail de dúvida, enfim. Ao mesmo você absorveu, você está jogando para fora, você está questionando ali, discutindo, e isso faz com que você aprenda mais. E também quando você põe em prática, você pegou aquele conhecimento e botou ele em prática, quando você faz isso, sobe para 80% do seu nível de aprendizagem. Óbvio que em todas as aulas eu ponho um exercício, né, que é uma maneira de você praticar e também de a gente mensurar como vocês estão assistindo as aulas, quem assistiu, quem não assistiu e tudo mais. Por isso que é importante a importância dos exercícios. Mas você não pode simplesmente parar. Vamos supor, pus uma questão ali ou duas e você parou ali. Você pode fazer mais para ver se você ficou com mais alguma dúvida, entendeu? E o principal, né, o que mais faz a gente aprender é ensinar. Ou seja, quando a gente pega tudo aquilo ali que a gente aprendeu e a gente ensina a alguém, a gente absorve 95%. Por isso que, acho que não foi na turma de vocês, me perguntaram como gravava isso tudo de informação. E eu, na época eu não conhecia esse esquema. E hoje, quando eu pego a aula, eu até sei, mas eu pego para estudar antes de falar. Eu mesmo sabendo, porque é para eu relembrar e tudo mais e botar a coisa mais palatável possível, que seja mais fácil
Então eu ainda aprendo muito, mesmo vendo uma coisa que eu já vi, que faz isso daí ser um fato. Então, desafio vocês a não parar ali no ver e ouvir, mas sim botar toda a pirâmide em uso, que vocês vão ter ganhos muito grandes, entendeu? E não precisa ser somente na minha matéria, faça isso com qualquer matéria ou qualquer coisa que vocês vão estudar, que vocês vão ver que vale a pena. Então, respondemos a segunda pergunta do Círculo de Ouro, que é o como. E agora, finalmente, a gente vê o que. O que a gente vai estudar hoje? Hoje, a gente vai estudar o que é a comunicação, né? E a sua função. Então, antes da gente começar a falar propriamente, só queria fazer uma distinção aqui entre língua e linguagem. Língua são as regras de combinações de elementos para a comunicação de determinados grupos. Ou seja, imagina o nosso idioma. O nosso idioma nada mais é que uma combinação, seja de palavras na forma escrita ou de sons na forma falada. E essa combinação dentro desse grupo, né, de Brasil, né, de pessoas que são fluentes em português, dentro desse grupo, isso tem umas regras que a gente consegue se entender, que faz, essas regras fazem com que o que eu estou dizendo aqui vocês estejam escutando aí, entendendo o que eu estou falando. Então, essas regras, essas combinações dentro que são coerentes para um determinado grupo, isso é a língua. E a comunicação é um mecanismo que a gente utiliza para transmitir ideias, sentimentos e conceitos. Ou seja, é realizar a comunicação. Isso é linguagem. Linguagem é realizar a comunicação. Entendeu? Então, língua são as normas, né? E linguagem é exercer a comunicação. Então vamos lá, isso leva a outra questão, né? Que o que é a comunicação? Então eu coloquei esse desenhozinho aqui, né? De um casalzinho no telefone e tal. Então vamos lá. Ali embaixo você vê que a definição rápida, né, de comunicação é fazer o ato comunicativo, né? Então isso, o que isso quer dizer? Como funciona isso, fazer o ato comunicativo? A gente tem o emissor, né, que é a pessoa que está emitindo a informação, a pessoa que está falando. A gente tem o receptor, que é a pessoa que está recebendo, né, essa informação, ou seja, a pessoa que está ouvindo. Temos a mensagem, que é justamente o que está saindo do emissor e indo para o receptor, que está até ali aquela bolinha branca. Aquilo ali é a mensagem. E dentro dessa bolinha branca tem uma bolinha vermelha, aquilo ali é o código. É como qual código a gente está usando para mandar essa mensagem. Isso é escrito, isso é sons, isso são imagens. Cada comunicação, a gente pode usar até mais de um código, mas é qual código a gente está usando. E o canal, eu estou falando com essa pessoa presencialmente, eu estou falando por telefone, como é. Tanto que eu coloquei até um desenhozinho, né, com aquele telefone de copo, aquele fio ali entre um copo e o outro, aquilo ali é o canal que eles estão usando para se comunicar. E tudo isso tem que estar dentro de um contexto, seja de época, de lugar, entendeu? Sempre onde nós estamos influencia em como a gente fala e como estabelecemos a comunicação. Então, comunicação é fazer o ato comunicativo que envolve todos os elementos dessa figura que eu acabei de explicar. Isso foi a introdução. Agora que a gente vai entrar de fato na aula, né? A primeira função da linguagem é a função conotativa ou também a função apelativa. Ela tem esses dois nomes. O que é a função conotativa? É aquela função que ela tem finalidade de convencer, de dar ordem, de pedir alguém de fazer alguma coisa. No caso, o emissor, né, que é a pessoa que está escutando, quer convencer ele de alguma coisa, e ele é muito usado em propagandas. Aí eu coloquei essa propaganda aí do Sinap Seguros, né? Com uma mão na frente e outra atrás, vai ser difícil sua família rezar por você. Ele faz essa piadinha, né? De tipo, uma mão na frente e outra atrás, como é que vai fechar a mão para rezar? Ou também, isso, assim, uma mão na frente e outra atrás, dá aquele ar de, tipo, não tenho nada, sabe? Nem a roupa do corpo, então se eu não tenho nada, como é que eu vou ter paz para rezar por um ente querido? Entendeu? Então ele faz essa piadinha, mas ao mesmo tempo ele te faz refletir, e essa reflexão ele acaba te convencendo a ter um plano funerário, no caso da SINAF, né? Então sempre que a gente consegue convencer, pedir
ou ordenar para o receptor, isso é a função conotativa. E temos também a função metalinguística, ou também conhecida como autoexplicativa. Eu acho metalinguística um nome difícil. Acho que autoexplicativa é mais autoexplicativo, né? É mais fácil de gravar, né? O que é isso? É quando você usa o código para explicar o próprio código. Eu coloquei o exemplo. Aviso. Não remova esse aviso. Está aqui porque tem uma finalidade. Ou seja, o cara colocou uma placa, colocou um aviso para avisar para você não remover os avisos. Ou seja, ele está usando o código para falar do próprio código. Ou também no dicionário, né? Que a gente... São palavras, a gente fala português. O que essa palavra significa? A gente abre o dicionário, que é um livro escrito em português, né? Usa o mesmo código e está explicando aquela palavra em português, sabe? Eu estou usando o código para explicar o próprio código. Por isso que ele tem essa ideia de autoexplicação. Você está usando o português para explicar alguma coisa em português, entendeu? Por isso que eles são muito usados em dicionários e gramáticas. Você está usando a língua para falar da própria língua. Isso aí é a função metalinguística ou, né, função explicativa. E tem também a função denotativa, a função ou referencial. A função denotativa é aquela quando a gente usa para passar uma informação. Então, simplesmente. Eu coloquei aí um jornal, né? Notícia da Barra. Prefeito Zé Eupídio participa de mobilização e apresentação de demandas dos municípios em Brasília. Ou seja, eu só estou informando que o prefeito foi lá em Brasília reclamar das demandas do município. Ou seja, eu só estou passando uma informação. Então, isso aí é a função denotativa, que era muito usada, né, aí em jornais e pesquisas científicas. E a gente tem também a função fática, ou também conhecida como função verificativa. Que o nome já diz, né? Verificativo, você está verificando alguma coisa. Aí eu coloquei dois bonequinhos aí, um falando alô. Ou seja, é o tipo de função que a gente usa para iniciar, interromper ou encerrar a comunicação. Vamos supor no próprio exemplo do alô. Você atende o celular, você fala alô. Esse alô nada mais é que você está testando aquele canal, né? Está testando ali se está funcionando e você está iniciando ali a comunicação. Você fala o que tem que falar e ao fim você fala tchau e você encerra. Ou seja, esse tchau aí tem essa função fática, ele está encerrando a nossa comunicação. Ou então tem alguém parado, você vai pedir uma informação, por exemplo, você chega a pessoa e fala com licença, bom dia. Esse com licença, bom dia, você está ao mesmo tempo você está testando para ver se a pessoa está te ouvindo, né? E está iniciando que você está indicando que você vai iniciar a comunicação com ela, entendeu? A função fática é isso, essa função de iniciar, interromper ou encerrar a comunicação. Temos também a função poética. A função poética, no caso, é aquela que o emissor, né, ele se preocupa da maneira que ele está falando, como ele está se expressando. Ele escolhe bem as palavras, as figuras de linguagem, ele escolhe tudo ali perfeitamente. Por isso que ela é muito usada na literatura, né? Em poesias, em textos. Aí eu coloquei o exemplo aí. Quem diz que não ama, quem diz que não ama café, depois cafuné, ainda na cama. Ou seja, as palavras foram tão bem escolhidas que elas têm um sentido, mas elas assim elas da rimam, ou seja, a estética, a beleza da coisa tá nesses detalhes ali de ser bem escolhido. Não necessariamente a função poética ela precisa rimar, mas ela te faz refletir, sabe? Quem não gosta de café, de um café, um cafuné antes de acordar, né? Um café na cama, entendeu? Te faz refletir isso. Então, sempre que te levar essa reflexão, mas não com o intuito de convencer, mas só parar para pensar mesmo que essa é a função da arte, te fazer refletir, isso aí é a função poética. E a última função é a função emotiva. A função emotiva é aquela que você usa para transmitir opiniões, sentimentos, entendeu? Era muito usado em cartas, né? Hoje, como nós não usamos cartas,
a gente usa no e-mail ou no WhatsApp, enfim. Sempre que você vai querer emitir uma opinião sua, um pensamento, um sentimento, ou seja, uma coisa que... Ou até mesmo você não quer mandar isso para ninguém. Um exemplo de um diário, que você só escreve ali como você está se sentindo no dia. Só aquele fato de você, sabe, desabafar, de falar o que você está sentindo, isso é a função emotiva. Então, para fazer um apanhado geral, para resumir tudo, eu fiz aqui um pequeno mapa das funções linguísticas, né? Tem ali, no caso, o centro, né, o núcleo, que são esses bonequinhos conversando, que estão representando ali a comunicação. E dele deriva a função conotativa, que tem o intuito de convencer, e, muito importante, a ideia, né, o foco dela é no receptor. Porque se eu quero convencer, a pessoa que está escutando ou que está vendo, ela que tem que ser convencida. Então, o foco dela é no receptor, entendeu? E tem a metalinguística, que é a função dela é explicar, né? Explicar o código usando o próprio código, né? A língua usando a própria língua. E devido a isso, né? Como deu o exemplo do dicionário, o foco dela é o código. O foco da função metalinguística é o código. Temos também a função denotativa, que tem o intuito ali de informar, entendeu? Como o exemplo dos jornais que eu dei. Pode ver que eu coloquei uma figurinha relacionada ali. A conotativa eu coloquei um anúnciozinho no celular. A metalinguística eu coloquei o dicionário. Aqui nessa denotativa eu coloquei aqui o jornal, né? Então ela tem a ver com contexto. Lembra lá que eu falei que o contexto também faz parte da comunicação? Que é justamente você olhar em que período está, em que local, isso influencia também na nossa comunicação. Okay? E também tem a função fática. A função fática tem esse objetivo de testar, iniciar, encerrar a comunicação. Então, como esse é o foco dela, o foco principal dela é o canal. Como você está testando ali se aquele canal de comunicação está ok. Tem também a função poética, que ela tem a ver com essa estética, com essa escolha de palavras que vão te levar a refletir. Então, o foco dela é na mensagem em si. E, para finalizar, a função emotiva, que tem a ver com os sentimentos, né? E ela é focada no emissor, porque ali o emissor está expressando suas ideias, suas opiniões, seus sentimentos. Toma muito cuidado com a função emotiva e a função poética, porque às vezes a gente olha assim, elas podem ser muito próximas ou até mesmo complementares, mas você tem que ver qual é o foco da mensagem. Se aquela mensagem tem um foco de ser belo, de te fazer refletir sem essa função artística, então é a função poética que está prevalecendo. Agora, porque muita poesia vai levar sentimentos também, né? Não significa opiniões. Só que ela condiz isso com a estética, com fazer você pensar. E já a função emotiva, né? Ela não tem isso de te fazer refletir. É só aquele desabafo, é só explicar, quero falar o que eu tô sentindo, o que eu penso e acabou. Então, se ela tem essa ideia de tipo assim, de foco dela for a pessoa que está falando, for o emissor, então aí no caso é a função emotiva. Tá ok? Se tiver qualquer dúvida, manda um e-mail, né, com dúvida no assunto, e ao fim dessa aula respondo os exercícios e me mande, que como falei lá no início, é muito importante e bom estudo a todos.